dedicado a las políticas públicas y a los sistemas de salud, contábamos con 6 participaciones, pero la dedicada, lo que figuraba en el programa en último lugar, han comunicado esta mañana que tienen problemas de estar presentes y por tanto... ¿Sí? Ha debido de pasar algún avión. Digo que tenía problemas para estar presente y por tanto no se presentará. Y en el caso de la primera de ellas, Dercio tampoco está presente. Pero bueno, haciendo un poco un extracto de las comunicaciones o de las intervenciones de esta tarde, hay 2 que prácticamente abordaban el mismo tema, sobre la descentralización administrativa y el poder o el papel de los consejos, de los concellos locales, en el caso español, desde las instancias más locales, en lugares muy diferentes. Por un lado, en la zona rayana de España y Portugal o en las áreas rurales españolas, y por otro lado, esos desafíos en Mozambique, ¿qué será si no consigue conectarse? Pues no podrá ser expuesta, ¿no? Luego hay una intervención sobre la desterritorialización, ¿no? Y durante el confinamiento, yo esta mañana con una presentación sobre las prisiones y el territorio singular de las prisiones, digo, qué concepto similar, aunque tan diferente en contextos tan distintos, ¿no? Pero bueno, luego se abordará este tema. También aparece las cuestiones de la salud y de la administración de la misma desde esas políticas públicas en el entorno de Guarda o en la ciudad de Guarda y en el área de salud de Guarda. Y luego yo diría, más que de política pública, de falta de política pública y de cómo la sociedad, las propias personas o como movimiento social se han organizado para practicar, digamos, o suplir esa falta de políticas públicas, ¿no? En esa intervención que se dedicará a la solidaridad, a la caridad en torno al COVID y en territorios favelados en Brasil. Bien, hecha esta pequeña presentación y sin más dilación, sin retrasarnos más, para ver si también somos capaces de cumplir el horario y llegar a la mesa redonda a tiempo, pues creo que como Dercio Gabriel no lo veo, no está. Bien, pues entonces creo que voy a dar paso a la segunda de las intervenciones que estaban previstas, que es de José Luis Domínguez Álvarez, de la propia Universidad de Salamanca, dedicada, que lleva por título esa descentralización administrativa y prestación de servicios como presupuesto para revertir el abandono de las áreas rurales y desde esa perspectiva hispanolusa. Tienes o disponéis de entre 10-15 minutos como máximo para hacer vuestra presentación. Tienes la palabra, José Luis. Muchísimas gracias, profesora Martín Jiménez, por su trabajo como moderadora, por su exposición. Para mí es un auténtico placer compartir esta tarde y poder participar en esta 21ª edición del curso de verano del Centro de Estudios Ibéricos para aportar una serie de reflexiones en las que venimos trabajando desde hace algún tiempo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca para revertir la despoblación de los territorios rurales que no solo afectan el Estado español, lo que se conoce como España vaciada, sino que son retos de la península ibérica, de lo que se conoce como Iberia vaciada. Y es a lo que he venido aquí esta tarde, a compartir una serie de reflexiones que espero que sean de su interés. Bueno, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es una idea, una premisa de la que partir y estoy seguro que será una de las ideas más importantes, al menos de las que me gustaría que perduraran en su retina.
Lo primero de lo que partimos en la Universidad de Salamanca, por lo menos en el área de Derecho Administrativo, es que la despoblación no es un fenómeno neutro, no es un efecto neutro inherente y propio de la ruralidad, como se habla en muchos foros, sobre todo desde la perspectiva de los poderes públicos cuando tienen que articular políticas públicas, que es de lo que vamos a hablar aquí, sino que más bien la despoblación y el abandono de las áreas rurales es una consecuencia lógica de las malas políticas y de la inacción de la que las instituciones y el poder público ha hecho gala año tras año. Sobre esto va a versar mi intervención y sobre esto versa buena parte de los estudios que en los últimos 3-4 años viene realizando el área de Derecho Administrativo en esta materia. ¿Qué me propongo? Pues intentar despejar 4 interrogantes. En primer lugar, intentar esclarecer un poco la magnitud del reto demográfico y la problemática de los territorios rurales despoblados de la península ibérica, avanzar en la idea de que la cooperación transfronteriza es una herramienta fundamental para combatir la despoblación en la raya hispano-lusa, abordar y analizar algunos de los últimos instrumentos que han establecido tanto la República Portuguesa como el Gobierno de España, esa estrategia común de desarrollo transfronterizo entre España y Portugal, y finalmente vamos a esbozar algunas ideas que desde nuestro punto de vista deberían vehicular la adopción de políticas públicas para luchar contra la despoblación, poniendo en valor la necesidad de revitalizar y empoderar a las entidades locales y, en segundo lugar, garantizar la prestación efectiva de servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte o la conectividad. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos de manera muy breve para adaptarnos al tiempo. ¿Qué es lo primero que me gustaría poner en valor? Pues determinar o esclarecer, visualizar la importancia que tiene la cooperación transfronteriza frente a la despoblación de las áreas rurales. Desafíos conjuntos que afectan a Portugal y España, España y Portugal, y en los que se necesita una acción decidida y coordinada entre los dos estados. Esto es posible porque en los últimos años, gracias a la globalización y al paso del tiempo, hemos conseguido desmitificar o diluir la concepción decimonónica que existía de las fronteras, entendidos hasta hace no mucho tiempo como muralla defensiva del Estado, como un elemento de diferenciación, aislamiento y protección del Estado moderno. Gracias a la globalización, gracias al avance del proyecto de integración europea, esta idea se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y a día de hoy es un factor fundamental para garantizar lo que se conoce como el desarrollo rural sostenible. Y esto ha sido posible gracias al papel que ha desarrollado la Unión Europea desde finales de los años 80 del pasado siglo, con esa reforma profunda de los fondos estructurales que apostó de forma decidida por la articulación de políticas de cohesión territorial y el fomento de la colaboración transfronteriza. Creemos que esto es un elemento fundamental para garantizar políticas públicas innovadoras y eficaces para revitalizar las áreas rurales. Y esto se ha traducido en diferentes instrumentos muy importantes, como por ejemplo Interreg o también los fondos LEADER, y también tienen mucho que decir el macroprograma LIFE de protección del medio ambiente de la Unión Europea. ¿Qué se ha hecho hace muy poquito, recientemente en el tiempo? Pues en vista de que la frontera hispano-lusa era una frontera atípica, en la que existían y existen profundos desafíos y perniciosas dinámicas demográficas regresivas, marcadas por la pérdida de población, por el envejecimiento, por una mermada calidad de vida de la población que habita en esos territorios, pues el Gobierno de España y el Gobierno de la República Portuguesa decidieron adoptar un documento marco, que es el que vamos a analizar brevemente a continuación. Y es que con motivo de la 31ª cumbre hispano-portuguesa celebrada en la ciudad de Guarda a finales de octubre del año 2020, se procedió a la adopción de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal, un documento marco que lo que intenta es adoptar medidas conjuntas entre los dos estados para combatir el reto demográfico, garantizar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que de forma loable habitan en los territorios fronterizos, apostar por la generación de empleo de calidad, remover las barreras de distancia geográfica y la escasez de infraestructuras tanto físicas como tecnológicas y la prestación efectiva de servicios de calidad. Con ello se pretende revitalizar un espacio de más de 143.000 kilómetros cuadrados que afecta a más de 5 millones de personas y que afecta a más de 2.782 municipios y freguesías, lo que es el 17% del territorio del Estado español, para que se hagan una idea, y algo más del 62% del Estado portugués. De esta forma, la estrategia común se convierte en un elemento fundamental para
diseñar políticas públicas innovadoras conjuntas entre ambos estados para mejorar la calidad de vida de la población que habita en esos territorios rurales despoblados de la frontera hispano-lusa. ¿Cuál es otra de las potencialidades de esta herramienta? Pues que va a permitir no solo avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030 de Naciones Unidas, sino que además también va a permitir avanzar en la consecución de los objetivos del Mecanismo de Recuperación Europeo para el Horizonte Post-COVID-19, lo que se conoce también como, en el caso español, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ejecución de esos fondos Next Generation, que van a insuflar un importante hálito de vida a la economía, no solo española, también portuguesa y del conjunto de la Unión Europea. ¿Qué se persigue con esta estrategia común de desarrollo transfronterizo? Pues garantizar la igualdad de oportunidades, asegurar la prestación adecuada de servicios esenciales, sanidad, educación, transporte, facilitar la interacción transfronteriza porque es un valor de riqueza, es una fuente de riqueza, fomentar el desarrollo de nuevas actividades económicas y favorecer la fijación de población en estos territorios despoblados. El reto de la despoblación no es solo un reto de la península ibérica, es un reto de la Unión Europea en su conjunto y de otros estados, Italia, Grecia, también en el sur de Francia comienzan a tener algunos problemas serios. Por tanto, la Unión Europea tiene que acompañar estas medidas que están adoptando el Estado portugués y el Estado español. ¿Cómo se van a conseguir estos objetivos estratégicos? Pues a través de 5 líneas de actuación prioritarias. En primer lugar, fomentando la movilidad transfronteriza, eliminando barreras burocráticas innecesarias, que hay muchas que hay que remover, apostando por el desarrollo y la mejora de las infraestructuras para la conectividad física y digital, no solo autovías, necesitamos también las autovías del siglo XXI, necesitamos Internet, necesitamos comunicaciones electrónicas para dinamizar la economía local. Es necesario apostar por la coordinación y el apoyo mutuo entre ambos estados para garantizar la gestión de servicios básicos. Tenemos ejemplos muy buenos, como lo que tiene que ver con la extinción de incendios. Hay que extrapolar esos ejemplos a otras áreas de actuación, sanidad, educación, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y es necesario también garantizar la protección efectiva del medio ambiente y poner en valor, revigorizar la importancia que la cultura y el patrimonio tienen en la frontera hispano-lusa. Esto es en lo que se está trabajando en la actualidad entre ambos gobiernos y creemos que se va en la línea adecuada. Además, hemos considerado oportuno exponer esta estrategia común porque creemos que puede ser un paso decisivo hacia el nuevo modelo de gobernanza que exige luchar contra la despoblación en la península ibérica. Necesitamos políticas públicas innovadoras y nosotros no solo queremos quedarnos en el dibujo de la situación, sino que queremos aportar algunas ideas para ese nuevo modelo de gobernanza. En primer lugar, creemos que es necesario apostar por políticas públicas participadas con la sociedad. De nada sirve destinar fondos y recursos a estas áreas despobladas si no sabemos cuáles son las necesidades reales de este conjunto de la población. Por eso necesitamos políticas participadas con los agentes que están implantados de forma efectiva en el territorio. Y para eso es necesario contar con la juventud, pero también con los grupos de acción local, con las asociaciones feministas, con las asociaciones de desarrollo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que es necesario apostar por una perspectiva holística a la hora de afrontar la despoblación. No hay una receta mágica. Necesitamos un sinfín y un conglomerado de actuaciones y para eso es necesario fomentar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas. El Estado portugués tiene un ministerio destinado a la cohesión territorial. España, siguiendo sus pasos, tiene dentro de la vicepresidencia cuarta también una cartera destinada a luchar contra el reto demográfico. Es necesario potenciar esa colaboración. Se está haciendo de forma acuciada en los últimos tiempos. Es necesario mantenerla e incentivarla. Creemos que es importantísimo, en tercer lugar, fomentar la autonomía local. Necesitamos que las freguesías y las entidades locales se empoderen. Necesitamos visibilizar la importancia capital que estas entidades locales, como elemento institucional más próximo a la ciudadanía, tienen a la hora de satisfacer las necesidades de esa población de los territorios vaciados. Esto no es una idea novedosa, ya está establecido en la Carta de Autonomía Local de la Unión Europea del año 1985. Las entidades locales son fundamentales para garantizar la correcta gestión de los intereses de las poblaciones y, en este caso, más importante todavía, en el caso de las poblaciones rurales. Es necesario dinamizar la economía y para eso tenemos que pues avanzar en algunos sectores en los que hemos realizado avances interesantes y significativos, pero que no representan una apuesta o una utilización en su plenitud de los recursos endógenos que tenemos en el territorio. Es necesario fomentar aún más el turismo, es necesario poner en valor la industria agroalimentaria y eliminar barreras normativas, y es necesario apostar por una economía sostenible, que tenemos muchos recursos y muy variados. Es fundamental apostar por unos servicios públicos de calidad,
educación, sanidad, transporte, telecomunicaciones, etcétera, 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 son claves para fijar población y sobre todo para devolver la dignidad a quienes habitan en las áreas rurales, porque en la actualidad disfrutan de unas cotas de bienestar mucho más inferiores que las que se disfrutan en el ámbito urbano. Para ello es necesario potenciar la actuación prestacional de las entidades locales, pero también es necesario repensar el modelo de servicios que impera en la actualidad en la Unión Europea. Un modelo que no es novedoso, viene desde principios de los años 2000, que lo que ha dejado es en manos del sector privado la total oferta, por decirlo de forma simple y llanamente, de la mayor parte de los servicios públicos esenciales y que pues se ha olvidado de prestar esos servicios en las áreas rurales. Hablamos de telefonía, hablamos de Internet, pero hablamos también de un retroceso muy significativo en los servicios públicos, educación, sanidad, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es necesario repensar la concepción actual de los servicios públicos en la Unión Europea y intentar que las administraciones públicas garanticen la igualdad de oportunidades en el continente europeo y especialmente en las áreas rurales despobladas. Y para terminar, necesitamos también una regulación específica para el medio rural. Se habla mucho en la Unión Europea a nivel comunitario actualmente de la necesidad de adoptar una fiscalidad diferenciada. Es importante una fiscalidad diferenciada, pero es más importante aún una ordenación jurídica diferenciada del medio rural. En la actualidad eso no es así. Necesitamos un marco normativo adaptado a las necesidades y a la realidad de los territorios rurales. Y es una tarea difícil, pero es tremendamente necesaria. También necesitamos una política agraria común que no provoque el vaciamiento de los territorios rurales, sino que pues permita retribuir a las familias que se dedican a construir una industria agroalimentaria de calidad. Y para eso creo que en el horizonte 2021-2027 tenemos importantes retos y desafíos. Y también es importante abrir un debate serio y sosegado sobre el papel que tiene la inmigración a la hora de repoblar los territorios rurales despoblados. Hablamos de ocupación territorial del territorio, de las segundas residencias, de la población estival, también de nuevos fenómenos como los nómadas digitales o fenómenos como los neorurales. Creemos que es necesario abrir un importante debate acerca de la despoblación y necesitamos la colaboración y cooperación de las diferentes administraciones públicas y sobre todo la cooperación transfronteriza. Es algo que hemos tardado en explotar y creo que es una vía fundamental para construir un futuro en positivo y devolver el alma a los pueblos y a los territorios despoblados. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para resolver cualquier cuestión. Muchísimas gracias, señora moderadora. Gracias, José Luis, por tu intervención. Luego habrá un momento, supongo que tendremos un ratito para poder intercambiar algunas ideas, algunas preguntas sobre este tema candente en España, pero del que ya hemos hablado, han hablado también desde diferentes enfoques estos días anteriores, pero bueno, sin más dilación vamos a pasar, para que no se nos alargue, a la siguiente intervención, que creo que la va a defender Ana María Cortés Vaz, que la veo en imagen, para que nos hable de esa pandemia, desterritorialización y confinamiento, ¿no? Esa casa como territorio performativo en el actual contexto pandémico, ese lugar que hemos tenido que hacer como nuestro lugar verdaderamente pequeño y recogido en todo el año anterior y que esperemos no volver atrás en ese sentido. Tienes la palabra, Ana. Sim, olá, boa tarde. Obrigada, professora Maria Jiménez. Obrigada também ao Centro de Estudos Ibéricos. Agradeço na pessoa do professor Rui Jacinto este curso de verão que, pese embora a pandemia que ainda vivemos, não deixa de ser palco para discussão e reflexão de algumas questões. É mesmo isso, professora, como estava a dizer, nós de um momento para o outro vimos-nos confinados a um território tão pequeno, mas ao mesmo tempo tínhamos por uma questão de saúde pública, não havia outra hipótese e, portanto, é isso que eu vou aqui refletir um bocadinho. Eu vou partilhar a minha tela. Penso que já estão a ver. Sim, já se vê. Ok. Ora bem, esta fotografia foi tirada por mim no dia 5 de março deste ano, portanto, no segundo confinamento.
Esta é a Praça do Comércio, aqui em Coimbra. Eu sou estudante de doutoramento em Coimbra. O professor João Luís está em coautoria comigo na comunicação, é professor no Departamento de Geografia e Turismo da Universidade de Coimbra e, portanto, esta fotografia exemplifica, isto é um dia da semana e vê-se Coimbra completamente despovoada, eu diria mesmo deserta, pese embora nós geógrafos não gostamos de juntar deserto e geografia humana, mas neste caso ela estava mesmo, portanto, não se via viva alma, como nós dizemos aqui em Portugal. Ora bem, eu começava a minha apresentação por uma frase do Papa Francisco e por uma fotografia que a mim me diz muito, pois pela primeira vez, em muitos anos, a celebração da Páscoa em 2020 aconteceu com o Papa sozinho na Praça de São Pedro e, portanto, logo isto é bastante icónico. E é extraordinário no sentido de não se voltar a ver, esperamos nós, quer dizer, este ano foi igual, mas esperamos nós que não se volte a ver tão depressa. E, portanto, o Papa Francisco tem um trecho maravilhoso. Há semanas que parece que caiu a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades, apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e de um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem, pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares, e isto é que é a grande verdade. Portanto, nós durante o confinamento, mesmo sem estarmos, havia sempre um medo, todos nós estávamos com medo. O que é isto? No primeiro confinamento, principalmente, nós não sabíamos o que isto era. E a questão do medo é bastante interessante, e só isso dava aqui uma apresentação extraordinária. Ora bem, mas o que eu quero aqui refletir muito é de que forma é que um geógrafo pode ler esta pandemia. A meu ver, um geógrafo para ler esta pandemia tem de tocar em dois conceitos-chave. O conceito de desterritorialização, segundo o professor Rogério Wesbert, e o território de espera, que também é um conceito que relativamente novo, aplicado a estas temáticas. Ora bem, se nós formos a ver, antes de mais, temos de partir do princípio que qualquer homem tem uma filiação, necessita ter uma filiação a um território. E é isso que nós chamamos de topofilia, que é um conceito muito defendido pelo geógrafo Yves Foutuin. Ora bem, esta ligação ao território, que todos nós temos, a vários territórios, está sujeita a riscos e a quebras. E quando existem essas quebras, estamos perante processos de desterritorialização. E portanto, esta vulnerabilidade territorial pode ser causada por imensos fatores, conflitos civis e militares, sismos, desemprego, projetos de desenvolvimento, patrimonialização e pandemia, que era uma coisa nova, porque eu estudo desterritorialização desde 2011, quando defendi a minha tese de mestrado sobre a desterritorialização da Aldeia da Luz, que é uma aldeia na Albufeira de Alqueva, que foi obrigada a sair e, portanto, nessa altura, nunca o professor Rogério Wesbert se tinha lembrado da pandemia e, portanto, mas a verdade é que a pandemia desterritorializa e muito. E desterritorializa porquê? Porque nós perdemos o controle dos nossos territórios. Nós, a partir do momento em que somos obrigados, porque nós não fomos aconselhados, nós fomos obrigados a ficar em casa o maior tempo possível, portanto, nós perdemos o controle dos nossos territórios e isto é geografia. Ora bem, em relação ao conceito de território de espera, o que é isto de território de espera? Os territórios de espera são lugares de paragem, portanto, de interrupção de fluxos. E, de facto, este confinamento foi isto mesmo, foi um território de espera. Nós todos, com a vida do dia-a-dia sempre agitada, de repente foi-nos dito, não, têm de confinar, têm de se limitar àquele espaço. E, portanto, todos os fluxos que antes existiam pararam. É interessante também dizer uma coisa, é que são territórios, não são espaços. E isto na geografia é fundamental, porque um território é algo que é vivido, é algo que tem acontecimentos onde existem relações de poder e até pode ser mesmo palco de pressões e de conflitos, de potenciais conflitos. Isto é interessante. Portanto, neste território de espera deu-se um encolhimento, está aqui também, deu-se um encolhimento do espaço. Portanto, o que eram os meus territórios antes, agora passam a ser só a casa. Portanto, é só este território. Deu-se um encolhimento do espaço e um alargamento do tempo, porque tivemos muito mais tempo. Portanto, nos territórios de espera e confinamento encurta-se o espaço e estende-se o tempo. Ora bem, a propósito disto também é interessante ver aqui que a pandemia passou-nos de um território, de uma visão, de um território rede para um território zona.
O que é isto? Um território-rede onde existia, basta pensar antes do confinamento, uma deslocação contínua de pessoas, com intensidade, com rapidez, circuitos com fluxos. De repente vem a pandemia e temos um território-zona. A mobilidade está impedida dentro de áreas de maior ou menor amplitude, maior ou menor dimensão, mas está impedida. Mas continua a ser servida por redes, seja de água, seja eletricidade, seja comunicação. Ora bem, eu agora gostava só aqui de refletir aqui um bocadinho sobre isto, porque é muito interessante esta visão do professor Rogério Esbert. De facto, a pandemia foi um processo global, mas nem todos a vivemos de igual maneira. Isto é um facto. Portanto, foi vivido de modo assimétrico. Segundo o professor Rogério Esbert, a realidade na América Latina, portanto o professor é brasileiro, é completamente diferente, ou melhor, é um bocadinho diferente da nossa aqui da Península Ibérica. Portanto, nós tivemos os imóveis. Quem foram os imóveis? Foram os indivíduos que puderam confinar. Foram os indivíduos que tinham boas condições de habitabilidade. Foram indivíduos que tinham condições materiais, casas confortáveis, e o trabalho lhes permitiu continuar a trabalhar e a receber os rendimentos, porque isto também é importante. Segundo o Rogério Esbert, ele diz, aqueles que podem ficar hipoteticamente imunizados, dado que não estão em contacto com o risco fora a rua, nos territórios de abrigo das suas casas, com condições económicas para se manter aí. Em segundo lugar, existem os indivíduos móveis. Quem foram estes indivíduos móveis? Foram indivíduos que, pelo seu trabalho, tiveram sempre de se expor ao risco. Portanto, aqueles que, sem a garantia dos seus territórios recurso, portanto, que não puderam mesmo trabalhar a partir de casa, são obrigados a atravessar a cidade para assegurar a alimentação, a saúde, a limpeza ou a segurança para toda a população. Depois temos um outro grupo, que são indivíduos que não têm condições para se confinar. E isto é interessante. Portanto, há pessoas que não tiveram condições para se confinar, porque as habitações não tinham as melhores condições, porque as habitações eram precárias, e temos as pessoas em situação de sem-abrigo, que também não se puderam confinar. E, portanto, o Rogério Esbert diz que, portanto, são pessoas mais vulneráveis por serem os que têm menor condição para se isolar ou se afastar socialmente. Eu acho esta divisão muito interessante. A propósito disto, o professor João Luís, também num texto agora de 2021, diz uma coisa interessante. Portanto, para que alguns possam proteger e permanecer confinados, outros devem movimentar-se. E, portanto, isto é extraordinário, porque a imobilidade de quem ficou em casa confinado só foi possível graças à mobilidade das outras pessoas. A proteção dos que se podem fechar e abrigar-se nos territórios de proteção, nas casas, só é possível com a exposição e deslocação de outros, nas áreas da saúde, em serviços básicos como a segurança, entregas ao domicílio, telecomunicações, manutenção de infraestruturas de água, de saneamento e eletricidade, entre outras. Só a título de exemplo, aqui em Coimbra, em 2019, nós tínhamos cerca de 40 estafetas da Uber Eats e da Glovo. Nós, após o primeiro confinamento, tínhamos cerca de 200 estafetas. E, portanto, aqui viu-se, de facto, estas pessoas continuaram a trabalhar, muito também graças até ao desemprego. As pessoas ficaram desempregadas e tiveram de recorrer a este tipo de trabalhos, a serem estafetas. Ora bem, a casa em si, temos de ter aqui várias coisas em atenção. Eu passo a explicar este diapositivo. Portanto, temos de ter sempre em atenção a qualidade da casa e a comodidade da habitação. E isso vai condicionar muito se a pessoa pode confinar ou se não pode confinar. E depois nós temos a casa vista como um território seguro, como um território de refúgio, como o tal território de espera que eu expliquei há pouco, mas ao mesmo tempo a casa foi território de lazer, foi território de trabalho, através do teletrabalho, e houve necessariamente uma disputa de espaços, porque as casas não estavam preparadas para que nós vivêssemos aqui, portanto, 2, 3 meses, foram 3 meses a primeira vez, 3 vezes a segunda. Ora bem, a partir daqui a casa pode ser vista como um território de risco, como um território de conflitos, e isto aqui depois existiu, eu vi o estudo referente a Portugal, Espanha será, portanto, muito semelhante, certamente.
Em Portugal, o consumo de fast food, por exemplo, aumentou imenso. Do segundo confinamento que nós tivemos este ano para o primeiro confinamento, eu posso dizer que o consumo de tabaco e de fast food aumentou cerca de 12,8% entre este confinamento e o outro. O aumento do consumo de álcool, de drogas, e, portanto, eu posso também dizer que o consumo de álcool aumentou desde este confinamento em relação ao do primeiro confinamento 11,2%, sendo muito mais notória nos homens. Nos homens aumentou cerca de 22,6%. Em relação aos casos de violência doméstica, a nossa própria Direção-Geral de Saúde emitiu um comunicado e alertou bastante para este problema. Isto é interessante, portanto, os períodos de isolamento, é interessante do ponto de vista para uma reflexão, como é óbvio. Os períodos de confinamento, de isolamento, podem representar um maior risco, portanto, para as vítimas. E aqui também associado ao facto de, sem estar em isolamento, a vítima pode sair e pode pedir ajuda. Estando em isolamento, em confinamento, a vítima não pode sair. E, portanto, estes casos de violência doméstica mereceram a atenção da parte da DGS aqui em Portugal. Ora bem, em relação a isto, já há algumas coisitas, algumas obras se escreveram em Portugal, nomeadamente uma obra muito engraçada, muito interessante, de um autor português que não sei se conhecem, que se chama Gonçalo M. Tavares, O Diário da Peste. E, portanto, o Gonçalo M. Tavares escreveu para cada dia daquele primeiro confinamento, que não sabíamos nunca quando é que ia terminar, escreveu algumas reflexões por dia e são muito interessantes. Eu coloquei aqui duas. Portanto, é preciso endireitar a cama, fingir que se saiu durante o dia para muito longe. A cama não entende que a enganamos. Estamos o dia todo ali perto, a uns metros. Enganar a mobília, a porta. Fingir que se sai, abrir e fechar a porta. Porta ingênua, acredita em tudo. Portanto, nós estamos ali ao lado. E depois esta passagem também, este trecho que eu achei extraordinário. Portanto, no Brasil, uma artista diz que descobriu sombras na sua casa que nunca tinha visto, porque nunca tinha estado àquela hora em casa. E, portanto, isto é extraordinário. Aqui em baixo eu tenho um dos flyers das publicidades que foram feitas pelo Serviço Nacional de Saúde e pela Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal. Portanto, fica em casa, salve vidas. Ora bem, neste contexto de ficar em casa, e era aí que isto é apenas uma curiosidade, mas eu acho que é uma curiosidade extraordinária para alguém como eu, que, portanto, e como alguns dos que aqui estão presentes, que estudam geografia, e, portanto, é a importância das janelas. É que as janelas que até aqui não tinham grande valor, não eram valorizadas, as janelas e as varandas a partir daqui passam a ser uns territórios de partilha. Portanto, existia um sentimento efêmero, é uma realidade, portanto, não estávamos todos os dias à janela e à varanda, mas era um sentimento quase de comunidade, embora efêmero, mas era um sentimento de comunidade. De facto, as janelas tiveram uma importância simbólica extraordinária, devido à tal necessidade de comunicar que existia, e, portanto, mas ao mesmo tempo não deixaram de ser um limite. O limite entre o seguro, que é o que está em casa, e o inseguro, é o que está fora. Limite entre o seguro, que está em casa, e o desconfiável, que é o que está na rua. E, portanto, isto é muito interessante. E, de facto, as janelas passaram a ser um centro da gravidade da casa. Isto, Ana, llevas um quarto de hora para que calcules. Ok. Estou já. Ora bem, só mesmo para terminar, as janelas e as varandas, portanto, foram espaços de comunicação, foram espaços criativos, permitiram o alargamento do espaço da casa, permitiram a percepção de uma paisagem mais aberta e terão sido, eventualmente, espaços terapêuticos. Eu agora mostro só aqui alguns exemplos. Portanto, isto foi tirado em Lisboa. Naquele tempo, as varandas eram palco miradouro e lugares de curas milagrosas. Portanto, era mesmo isto, era a comunicação com o exterior. E agora esta, para trazer um pouco de humor. Portanto, a janela aqui, my husband is for sale. Portanto, esta senhora está a vender o marido, literalmente. Portanto, a janela como território expressivo do humor, a ironia perante o excesso da tal coabitação, não é? Pouco espaço, muito tempo e uma espera indefinida que pode ser palco para potenciais conflitos. Pronto. De facto, aqui todos os indivíduos, portanto, os tais indivíduos que se puderam confinar, tiveram de reconfigurar as suas geografias e os seus territórios pessoais.
Aqui, muito rapidamente, vou só falar deste projeto, Vizinhos à Janela. Foi um projeto feito em Oeiras, que ganhou o prémio do Comitê Económico e Social Europeu para a Solidariedade Civil. Portanto, as pessoas, 2 vezes por dia, às 2 da tarde e às 8, juntavam-se às varandas e uns tocavam música das varandas e das janelas durante 10 minutos. Agora mesmo só notas conclusivas. Portanto, a pandemia alterou completamente as nossas territorialidades de todos. O confinamento assume-se como um fator de desterritorialização e de um território de espera. A geografia humana da pandemia foi muito heterogénea e esta é a ideia que tem mesmo de ficar. A casa, para além de ser reconhecida como um refúgio, um território seguro, também tem de ser vista como um território de risco. E a janela e a varanda passaram a ser espaços terapêuticos, uma forma de ligação ao exterior neste confinamento que todos estivemos sujeitos. Muito obrigada pela vossa atenção. Termino aqui com uma fotografia da Rua Ferreira Borges, em Coimbra, também em março, dia da semana completamente vazia. Obrigada. Muchas gracias por atenerte al tiempo. Luego quizá también podamos comentar las situaciones en unos y otros países, pero vamos a seguir avanzando de momento y voy a dar paso, creo que está Isabel Cristina López, que veo ya que está ahí en pantalla, para hablar de la organización de la salud y de las unidades y del caso y de cuáles son las intervenciones en la unidad local de Saúde da Guarda. Tienes la palabra, Isabel. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou pegar a minha tela. Já está compartilhada? Sí, se ve perfectamente. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a possibilidade, a análise, a aceitação do trabalho que desenvolvemos, juntamente com a senhora professora Ana Cristina Marques Daniel, neste 21º curso de verão. Aproveitamos também para agradecer todo o trabalho prestado pelo Centro de Estudos Ibéricos à comunidade, nomeadamente à comunidade científica, nomeadamente à senhora doutora Alexandra Isidro e ao seu staff, à Ana e à Sofia, sempre presentes, sempre muito atentas, sempre tão profissionais. E este 21º curso de verão veio demonstrar esse trabalho cada vez maior, mais global, mais futuro, mais sensibilizante. Não podemos também deixar de agraciar os organizadores académicos e científicos, aproveitando a presença da senhora professora doutora Maribel, solicitando que possa interessar o reconhecimento ao professor Jacinto, ao professor Lúcio, ao professor Campar, ao professor Garcia, entre outros que já fomos ouvindo, mas de uma forma muito especial ao professor Valentim e à professora Fernanda Cravidão. Também não podemos deixar de referir a saudade deixada pela professora Celeste, pelo professor António Gama e pelo emérito doutor professor Eduardo Lourenço. Continuamos a dar seguimento às suas filosofias, quer de vida, com todo o respeito à sua memória. Já é a segunda vez que venho apresentar um trabalho de mestrado. Neste momento estou a terminar o mestrado em Gestão na Administração Pública, que é promovido pelo Instituto Politécnico da Guarda, também um sponsor deste curso de verão. E quanto ao enquadramento do nosso estudo, que é denominado Intervenções Promotoras de e-Government e e-Health numa organização de saúde, nomeadamente a Unidade Local de Saúde da Guarda, que à frente vou apresentar, vou recorrer a uma campanha do município da Guarda, desenvolvida no âmbito das comemorações dos 819 anos do Foral da cidade, que é denominada de Guarda-me, com o objetivo de fazermos juntos uma rota, divulgando esta região de Portugal, seduzindo os participantes do curso de verão que ainda não conhecem a Guarda, a quererem vir conhecer este destino de muitas e boas experiências. Este ano faremos 821 anos. O estudo, então, foi desenvolvido no centro de Portugal, na Unidade Local de Saúde da Guarda. É a única entidade pública do distrito que presta cuidados de saúde. É constituída por 2 hospitais, 13 centros de saúde, desculpem, 2 unidades de saúde familiares e, portanto, a Unidade Local de Saúde da Guarda presta cuidados globais, paliativos,
continuados, também de prevenção e de promoção da saúde em toda esta região. A ULS, então, presta cuidados a 143.500 residentes, num total de 5.328 km². À escala do Brasil parece pequena, mas aqui em Portugal é um território bastante grande para uma unidade só. Somos constituídos por 97 edifícios. E uma curiosidade é que estes habitantes são extremamente envelhecidos, como também já foi falado por a professora Maria Jiménez na terça e na quarta-feira também. Por exemplo, o Conselho de Sabugal, que ainda ontem falou, está atualmente, antes da pandemia, tinha um índice de envelhecimento de 300% e agora está perto de 600%, assim como a Almeida. Como não poderia apresentar todo o trabalho, fiz uma seleção e modelámos esta apresentação para 10 minutos os objetivos desta apresentação é então partilhar estas reflexões acerca do tema da digitalização do serviço público, de forma especial neste território de baixa densidade, divulgar os resultados do exercício de análise e compaginar melhorias ao sistema e, se possível, levar a discutir estes resultados com os participantes deste curso de verão. A transição digital tem sido abordada também já neste curso de verão. Tem sido dito que isto não é uma opção, temos mesmo que a fazer, porque senão não acompanhamos a sequência democrática das situações, especialmente na Europa. Estamos a diferentes velocidades. Ainda esta manhã vimos, através dos estudos apresentados da América do Sul e dos países africanos, que têm outras preocupações. Neste momento, na Europa, temos esta situação para resolver, que é a digitalização mais rápida possível dos serviços, especialmente públicos, para que a democracia seja uma realidade. E realmente, como falou a professora Ana anteriormente a mim, a Covid veio acentuar ainda mais este eixo. Imaginemos que se não houvesse digitalização do serviço de saúde, como é que teriam sido as informações, como é que teriam sido o agendamento da vacinação, etc., aqui na Europa. O plano de resiliência está por aí, como disse também o José Álvares, e, portanto, temos que continuar a fazer este esforço. Este esforço terá que ser assente, então, numa boa governança. O governo eletrónico não pode ser só um chavão, tem que ser sentido, tem que ser uma realidade assente em pilares de governance. A nível da saúde, não só as organizações, mas também os seus profissionais, sentimos a necessidade para tornar o acesso dos nossos utentes aos serviços. Eu sou enfermeira e, na realidade, sinto que com a digitalização poderei oferecer serviços de saúde menos burocráticos, mais transparentes, satisfazendo as necessidades dos utentes e até excedendo as suas expectativas. Portanto, o acesso ser mais fácil e mais transparente é um dos nossos objetivos. Estas intervenções de digitalização têm na sua base a simplificação dos processos das instituições, mediante o apoio dos serviços governamentais, isto é, o Governo vai nos apresentando algumas plataformas a que temos que aderir, mas também as instituições podem adquirir através de disponibilizações de programas de digitalização do serviço público, em que são programas que disponibilizam dinheiros e a que nos podemos candidatar para implementar plataformas que melhorem este setor. E durante esta pandemia isto foi também uma realidade, nomeadamente a nível governamental, não tanto a nível das empresas ou a nível privado, mas a nível público sim. A adoção desta tecnologia inteligente, então, é de um âmbito geral. Temos visto na comunicação social que o setor da saúde tem esta aparência tão diversificada de maquinaria, isto é alta tecnologia. Já estamos um pouco habituados a ela, nomeadamente internamente, digo,
contudo, a pandemia veio mostrar ao mundo a capacidade que temos, a possibilidade de respondermos tão ou mais eficazmente, o mais possível, às pessoas. Os objetivos deste estudo eram então analisar as nossas opiniões, ou seja, perguntámos aos profissionais de saúde, neste momento somos mais de 2.500, mas quando fiz o estudo éramos 2.200, e quisemos saber qual era a percepção que nós tínhamos acerca dos ativos digitais que tínhamos à nossa disponibilização na Unidade Local de Saúde da Guarda. E também aproveitámos para perguntar a nível da governabilidade, do acesso à informação, da disponibilidade dos dados e da interoperabilidade entre as plataformas que dispomos a nível dos profissionais de saúde. Também incluímos questões de cibersegurança, também muito importantes no dia, no mundo atual, e também sobre a literacia dos colaboradores, que agora se denomina de cyberhigiene. A nível de resultados, então o estudo foi mediante um questionário eletrónico, foi aplicado a todos os profissionais, não só aos profissionais de saúde, mas a todos, entre 17 de setembro de 2020 e 3 de 10 de 2020. E, portanto, em 15 dias estávamos confinados. Em pleno ano de pandemia, obtivemos uma amostra capaz de ser representativa da organização. O erro amostral considerado foi de 5%, recorremos ao SPSS para realizar o tratamento dos dados, houve lugar à testagem de hipóteses e também a nível de parâmetros estatísticos, utilizamos a distribuição de frequências, a medidas de tendência central e medidas de dispersão. A nível de preceitos éticos, nós solicitámos e obtivemos autorização para a realização do estudo na Unidade Local de Saúde da Guarda. Também obtivemos a aceitação pela Comissão de Ética para a Saúde da organização e assegurámos a confidencialidade e o anonimato dos respondentes no questionário. Apurámos que existe um maior grau de concordância de que a digitalização do serviço público se deve mais à integração do país nas políticas europeias do que à própria intervenção do governo. Isto não nos surpreendeu, uma vez que estamos com este nível digital apenas porque estamos na Europa digital. Também apurámos que os profissionais de saúde estão preocupados com a modernização do setor e estão mesmo interessados na melhoria do serviço prestado através da digitalização do seu serviço. E é por aí que dizem que é o caminho, que em 5 anos, em princípio, estaremos totalmente digitalizados. 91% dos inquiridos também consideram que a utilização de sistemas informáticos é vantajoso para se falar a mesma linguagem até entre organizações. Na Guarda fala-se a mesma linguagem do que em Leiria ou do que em Faro e os dados estão disponíveis online. Portanto, podemos saber em qualquer momento qual é o estado de saúde de qualquer pessoa que esteja no Serviço Nacional de Saúde. Isto é atualmente garantido pela interoperabilidade dos sistemas, que há 5 anos atrás não estava garantida, mas que neste momento é uma das premissas do Governo. Os inquiridos também consideram que o setor da saúde, se for mais digital, restará mais tempo aos profissionais para dar atenção às pessoas, isto é muito interessante, e também, consequentemente, esta digitalização contribui para a melhoria dos serviços prestados, como já atrás referimos. Sobressaiu nos resultados, que é de extrema importância, que a digitalização do serviço público é uma criação de valor, portanto, integra valor e há cocriação, e a prestação do serviço é de maior qualidade. Relativamente às questões de cibersegurança e de ciberhigiene, encontrou-se uma homogeneidade da opinião sobre o facto que o principal objetivo da saúde é de assegurar a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos ativos, o mais rápida e o mais seguramente possível. Daí que os inquiridos correspondam com as respostas a estas questões. Encontramos um dado ligeiramente abaixo ao nível europeu, a nível da ciberhigiene.
em que os inquiridos referiram que apenas 40% das pessoas referiram que a cyberhigiene é uma preocupação constante dos serviços informáticos da ULS da Guarda, enquanto que a nível europeu ronda os 60% a 70%. Apurou-se também que a idade é um fator diferenciador e determinante entre a amostra, que quanto mais jovens são os prestadores de cuidados, também eles têm mais apetência para a digitalização do serviço. Constatamos que quando existe mais contacto entre os profissionais e o doente, também há a maior percepção dos inquiridos sobre a importância da digitalização do setor. Portanto, os enfermeiros e os médicos foram aqueles que deram maior importância à digitalização. Os colaboradores da Unidade Local de Saúde da Guarda não deixam de referir que, mais do que tecnologia, o setor da saúde em Portugal necessita de outras coisas para funcionar, como o equipamento hoteleiro e humanização de cuidados, ou seja, a digitalização é importante, mas também é bom que as camas dos hospitais funcionem, os acessos aos centros de saúde estejam melhores. Os colaboradores da Unidade Local de Saúde da Guarda também consideram que a digitalização do seu serviço é aceitável. Ora, de 1 a 5, consideraram que o seu serviço está num nível 3 de digitalização, o que também é algo que nos pode deixar um pouco desconfortáveis em relação a outras unidades. Como conclusões, a Unidade Local de Saúde da Guarda, que é tão vasta, não tem deixado cair o caráter inovador através da definição de grupos de trabalho que têm como objeto do seu estudo a parametrização das ferramentas, isto é, foram criados grupos para que uma ferramenta ditada pelo Governo fosse aplicada à nossa cultura, aos nossos utentes, ao envelhecimento também, e portanto isso funciona muito bem. Estes resultados também encontram homogeneidade com outros estudos que eu já fui referindo, o que também nos deixa um pouco mais aliviados em relação ao nível de digitalização da nossa organização. Esta investigação, no seu maior sumo, veio sublinhar a importância que os ativos intangíveis, ou seja, as pessoas, possuem no momento atual, através da auscultação da sua opinião, porque é a partir daqui que nasce a decisão e é a partir daqui de perguntarmos às pessoas o que sentem, o que devemos fazer de melhor, quer a nível nacional, quer a nível local. Gostaríamos que a Unidade Local de Saúde da Guarda fosse esse gold standard. Nós estamos muito orgulhosos da nossa organização quanto a esta temática, mas também sabemos que devemos dar muita atenção à proteção dos nossos ativos, nomeadamente de dados, e para a excelência dos cuidados na e-democracia. Sentimos que este estudo, apesar de muito pequeno, pode contribuir para a melhoria da qualidade do serviço que prestamos e que, modestamente, pode ser uma alavanca para a melhoria destes processos. Termino a minha apresentação, penso que em tempo útil, doutora Maribel, não sei, com um pequeno trecho desta publicidade do Guarda-me, que faz um jogo de palavras: guarda-me, aguarda-me e a saúde não se aguarda. Portanto, este mote, que já tem 2 anos, penso que continua muito relacionado com a situação atual, nomeadamente até de pandemia, e a saúde não se pode aguardar, portanto temos que continuar a fazer a nossa senda para que prestemos os melhores cuidados aos nossos utentes, e já que são tão também fragilizados. Obrigada. Muito obrigada. Te has ajustado bien también al tiempo. Eso nos va a permitir tener luego algún minuto de debate y pasaríamos, por tanto, creo que a la última de las intervenciones, que nos habla de solidaridad o caridad, ¿no? Las pistas para un diálogo frente al COVID en territorios favelados, y creo, por lo que he visto, que va a hacer la defensa. No sé si Yago
Evangelista o alguna otra persona. O Timo, Sim, Maria, boa tarde. Timo Bartol. Sim, boa tarde. Eu só vou falar brevemente para não ficar mudo, calado, escondido, mas a pesquisa em si vai ser apresentada por Iago, Thaís Está e bien. Bronze. Né? E aí vai ser apresentada pelos 13 estudantes graduandos que participaram da pesquisa. Eu mesmo sou, né, professor que coordenei essa pesquisa aqui na UF. Sí. Ao mesmo tempo, também participo de uma dessas frentes de solidariedade, apoiei essa frente no ano passado, e ainda contamos com a ajuda na pesquisa, a participação da Leila Araújo, ela também está aqui no grupo, mas já apresentou outro trabalho, e foi através Sí. dela, foi através da Leila que ela teve essa ideia, né, da gente participar do curso de verão, que ela já tinha participado em versões anteriores, então só queria também compartilhar esse reconhecimento, né? Agradecimento à Leila, que ela criou essa ponte com o curso. Muito bom poder estar aqui. E agora os 3 vão apresentar as experiências da nossa pesquisa. Muito obrigado. Está bien. Está bueno. ¿Sí? ¿Sí se ha dejado de escuchar? Sí. No se está escuchando a ninguno. Iago, acho que a gente não Ahora, consegue Iago. escutar. Vocês conseguem me escutar? Boa Ahora ya tarde, boa Bronze. tarde. Ahora sí se te escucha. Ah, sim, Maria, tem uma questão. Tem vários Iagos, porque a gente teve que Ah, utilizar o link, compartilhar o link. Então, tem Bronze, Thaís e Iago que entraram como Iago. ya vi que había 3. Lo único que confirmar es que tengáis el micrófono abierto para que os escuchemos. Sim. Yo digo Yago genérico y que intervenga. Sí, por favor. No se escucha a ninguno. Sim, eu estou vendo aqui no nosso grupo que o Iago está com problema do microfone. Ah, Então, ou Bronze ou Thaís vão começar. Definem aí vocês dois. Eu posso falar. Consegue me escutar? sí, ahora ya se escucha. Boa No tarde. sé quién eres. Eu sou a Pero- Thaís. Está bien, Thais, tienes la palabra. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Thaís e vou apresentar esse trabalho que a gente desenvolveu ao longo do ano passado e esse ano também, em torno das frentes de solidariedade que lutaram e trabalharam para frear os impactos da Covid-19 em territórios favelados nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. A nossa pesquisa se chama Solidariedade ou Caridade, pistas para um diálogo com as frentes contra a Covid em territórios favelados. Pode passar, por favor. Essa pesquisa, né, ela é resultado de que a gente vai apresentar hoje, na verdade, é resultado de um projeto mais amplo, que se chama Geografar em Movimento, Pesquisar em Ação contra os Impactos da Pandemia, Práticas, Dinâmicas e Perspectivas de Frentes e Ações de Solidariedade em Favelas de Niterói e do Rio de Janeiro. Ela foi desenvolvida com alunos da graduação da Universidade Federal Fluminense e nós entramos em contato com uma série de frentes que atuaram em favelas do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré, Frente Cavalcante, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Chico Mendes, Chapadão, Morro da Formiga e Acari, e na cidade de Niterói, que é uma das cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, nós entramos em contato com o Morro do Palácio e Engenho do Mato. Pode passar, por favor. A gente trouxe esse mapinha, que ele faz uma breve contextualização espacial da nossa atuação, né, nesses territórios. Como é possível ver, são 2 cidades diferentes que ficam
região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro capital, e a cidade de Niterói, que também fica bem próxima, né? Em vermelho, dá para ver as favelas que a gente conheceu nesse processo, e esses pontinhos aí, tanto os de cor laranja como os de cor verde, são as comunidades que a gente entrevistou mais propriamente, né? Pode passar, por favor. O objetivo da nossa pesquisa foi documentar e também visibilizar essas frentes de solidariedade que atuaram em favelas, que foram os territórios, né, que mais sofreram com a falta de políticas públicas e com a má gestão da pandemia no Brasil, porque, além da crise sanitária em si, esses territórios eles tiveram que enfrentar problemas relacionados à fome e o desemprego, por exemplo, né, que foram crises que se acumularam aí na situação desses territórios. O método que a gente escolheu na nossa pesquisa foi o método de pesquisação, ou de pesquisa militante, que é um método que prioriza a participação dos sujeitos no desenvolvimento da pesquisa, assim como a participação dos pesquisadores nos movimentos que a gente entrou em contato. No nosso caso, 2 de nós participamos diretamente, né, nos envolvemos diretamente com frentes de solidariedade. O professor Timo, que falou no início, que foi o nosso orientador, ele participou ativamente da Frente de Solidariedade do Conjunto de Favelas da Maré, que é uma favela que é bem grande, que tem uma tradição de organização já bem antiga e bem difundida, e eu trabalhei no Morro do Palácio, que é uma favela bem pequena do município de Niterói. E essas experiências, né, elas foram nosso ponto de partida e nos forneceram material para nutrir a nossa pesquisa e conhecer assim, a diversidade de formas que essas frentes de solidariedade se organizaram. E aí, falando um pouco mais de como a gente conheceu essas frentes de solidariedade, além da revisão bibliográfica, a gente entrou em contato com essas frentes através de entrevistas virtuais, que também foram direcionando o nosso enfoque para aquelas que tinham base comunitária. Além disso, a gente formou um grupo de trabalho formado para a elaboração de mapas que nos ajudaram a representar a história das frentes. E aí vale citar um mapa que foi muito importante, que foi o mapa Corona nas Periferias, desenvolvido pelo Instituto Marielle Franco, que tinha como objetivo divulgar essas ações e encaminhar pessoas que quisessem fazer eventuais doações, né, para essas frentes de solidariedade. Através dele, a gente também conheceu algumas e conseguiu entrar em contato com elas. Aí pode passar, por gentileza. Nós nos deparamos nesse processo, né, com diferentes formas de organização, vindo de igrejas, de empresas e de movimentos sociais, mas nós nos interessamos, sobretudo, por aquelas de base comunitária. E aí essa leitura nos permitiu fazer uma diferenciação entre o que seria, né, nessas iniciativas práticas de solidariedade e o que seriam práticas de caridade. A gente definiu da seguinte forma, né, a partir também das bibliografias que a gente entrou em contato. A caridade, ela seria como uma ação de pessoas ou instituições que providenciam apoio aos necessitados, no sentido de ter o potencial e definir quem possui o direito de receber ajuda, ou seja, seriam iniciativas de caráter mais vertical, né, dessas instituições beneficentes, para com aqueles que são aquelas que são chamadas de pessoas carentes. E já a solidariedade, ela tem uma conotação de resistência, buscando limitar a extensão da competição econômica em todas as áreas da vida. Ou seja, ela se organiza de forma mais horizontal, muitas vezes dos próprios moradores dessas comunidades, e ela tem uma preocupação com a manutenção da vida dessas pessoas e também com os problemas estruturais que acontecem nessas comunidades. E aí a gente também identificou que essas frentes de solidariedade, né, elas aconteciam das mais diversas formas. Houveram aquelas que se formaram especificamente
para dar conta das demandas da Covid-19, mas existiram aquelas também que foram derivadas de coletivos e de movimentos sociais que já atuavam nas comunidades, existiram aquelas que vieram de movimentos sociais que não eram territorialmente limitados ali, movimentos sociais que atuavam em vários lugares e que se transformaram em frentes para atuar nessas comunidades, né? E aí também a gente identificou que a maioria das frentes atuavam em 3 eixos principais. Além da distribuição de cestas básicas, elas distribuíram materiais de proteção individual, né, álcool em gel, máscara para as pessoas das comunidades, e também elas fizeram um trabalho de comunicação, que foi muito importante para divulgar informações cientificamente respaldadas, visto que no Brasil a gente teve um grande problema relacionado à divulgação das chamadas fake news, né, notícias falsas, e também de divulgar informações e métodos de prevenção que seriam adaptados para as realidades dessas comunidades. Apesar da gente ter feito essa distinção entre solidariedade e caridade, a gente também observou que muitas vezes essas frentes de solidariedade elas se relacionavam com práticas de caridade. Em que sentido? Vou dar um exemplo, né? Muitas empresas faziam doações, empresas, né, que tinham poder aquisitivo, poder de fazer doações de grande porte, destinavam as suas doações para essas frentes de solidariedade. E essas frentes de solidariedade, elas ficavam responsáveis por distribuir essas doações, né, dentro da comunidade, né, visto que elas tinham ali uma rede mais difundida. Aí, Bronze, passa, por favor, o próximo slide. E aí a gente trouxe algumas fotos para mostrar um pouco da diversidade dessas frentes de solidariedade. Essa primeira foto que aparece, né, uma página da cartilha que a gente está desenvolvendo para difundir os resultados da nossa pesquisa, né, e para compartilhar aí as práticas dessas frentes de solidariedade, que foi uma forma que a gente escolheu para representar um pouco da história dessas frentes. A segunda foto é a foto de uma distribuição de cestas de alimentos orgânicos pelo coletivo Fala Cari, que foi uma das práticas mais legais também que a gente conheceu nesse período, que eles entravam em contatos com movimentos sociais do campo, esses movimentos sociais faziam doações de cestas de alimentos orgânicos e eles distribuíam essas cestas de alimentos orgânicos dentro das comunidades. A foto que a gente vê aí à esquerda abaixo é da frente Cidade de Deus, que é uma das maiores frentes também, que a gente entrevistou. A gente gosta bastante dessa foto, porque eles aparecem todos paramentados, assim, bem protegidos. Foi bem no início da pandemia, essa foto. E a última que aparece aí é da Escola Quilombista Dandara de Palmares, que é uma escola antirracista que tem a sua sede no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que também se formou numa frente, né, para atuar contra os impactos da pandemia no seu território. E aí agora o Bronze vai falar um pouco mais das nossas considerações finais e dos resultados, né, da nossa pesquisa. Desculpa. Então, para resgatar o que a Thaís apresentou a respeito da pesquisa, fazendo alguns comentários finais e projeções do curso da pesquisa que ainda está em andamento, ela não foi finalizada, peço licença para brevemente fazer uma sobreleitura do slide em tela. Então, vimos, portanto, que existe uma complexa articulação entre caridade e solidariedade nas mobilizações de enfrentamento dos impactos da Covid-19 nas periferias e favelas do Rio de Janeiro e Niterói. Isso nos provoca a andar por 2 caminhos reflexivos. O primeiro ponto nos leva à compreensão de que, sem o apoio de natureza mais vertical, a caridade, os sujeitos em movimento que praticam solidariedade horizontal nos seus territórios, aqueles que compõem a nossa pesquisa, não teriam meios para ajudar as tantas famílias em situação de emergência, dado o momento de pandemia. Assim, menos que se dar ao luxo de uma recusa da ajuda em ação verticalizada, a caridade, vindo desses órgãos externos, empresas, enfim, dentre outras instituições, as frentes eram guiadas pelo autocuidado,
E dada a situação de emergência pandêmica, ainda que o horizonte de luta e abrigo sejam as horizontalidades, no movimento de se autocuidarem, souberam recorrer ou ainda manejar e subverter verticalidades, caridades, em prol do fortalecimento das horizontalidades. E, bem, assim, o segundo ponto nos leva a pensar que, por conta disso, se fez crucial identificar e fortalecer o horizonte de autonomia de base comunitária nas mobilizações das frentes, diferenciando as verticalidades e horizontalidades de ação emergencial para compreender quais formas fortalecer e quais formas buscar superar a curto, médio e longo prazo, buscando superar as imobilizações impostas corriqueiramente pelas verticalidades, fortalecendo assim o horizonte de autonomia de base comunitária. Assim, além de categorizar em verticalidades e horizontalidades, caridade e solidariedade, é possível mesmo estabelecer diferentes categorizações, como a Thais mencionou acima, das frentes de solidariedade formadas na emergência da pandemia, pois houveram muitas formas distintas, muitas vezes, de atuação e de natureza da formação dessas frentes. E ainda mesmo o alcance que cada frente teve territorialmente ou num território que se constituiu em territórios rede, pode ser facilmente atrelado ao nível de articulação das horizontalidades daquela frente de sujeitos em movimento, com as verticalidades, doações de atores externos em diferentes níveis. E o foco da nossa pesquisa foi fortalecer o horizonte de autonomia de base comunitária nos territórios de resistência, ou seja, as favelas. Entendendo a pesquisa também, essa pesquisação, como um ato solidário. E no momento, além de, para as projeções finais, né, para a projeção da pesquisa que está em andamento, no momento, além de alguns artigos para publicações que a gente tem desenvolvido, também tem um story map e site em vias de construção. Como próximos passos, estamos desenvolvendo uma cartilha de boas práticas, onde contaremos um pouco da atuação de cada frente de solidariedade entrevistada no nosso trabalho, e esse desenvolvimento dessa cartilha de boas práticas se dá numa colaboração internacional com parceiros que estão pela Europa. E a realização de uma oficina também junto aos frentes sujeitos em movimento das frentes de solidariedade, e uma live de lançamento dos resultados da pesquisa. É importante ressaltar que foi e é muito importante para nós, durante a pesquisa, manter o contato com os sujeitos e movimentos das frentes de solidariedade. Ou seja, a troca e diálogos são constantes, essenciais, importantes e sensíveis. Então, agradecemos o financiamento da pesquisa, que se inicia com um edital da PROP, ligada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, Rio de Janeiro. Agradecemos a toda a equipe e organização do curso de verão e a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa pesquisa aqui, e agradecemos aos ouvidos dos colegas que acompanharam a apresentação. Essa foi a bibliografia utilizada. Muito obrigado. Muito obrigado a los que habéis intervenido y desde luego a todos los que habéis participado en esta comunicación, que sois varios, ¿no? Algunos habéis hablado, otros no, pero todos agradeceros vuestra intervención y gracias a que os habéis acoplado al tiempo, que tenemos algunos minutos para hacer algunas, no sé si reflexiones finales, algunas preguntas entre nosotros, ¿no? A mí me han sugerido, a medida que os he ido oyendo hablar, a todos los que os habéis centrado más en los temas de salud y lusoparlantes, ¿no? Cómo hay cuestiones comunes. Yo no he estudiado estos temas
en España, ¿no? Pero hay cosas que se han repetido, ¿no? Que esa globalización también se ha dado en la pandemia, aunque con, claro, singularidades en cada país y de igual manera en cuestiones de la articulación de las diferentes políticas de salud, ¿no? Cuando hablaba Ana Cortés del tema de la violencia doméstica, en España también, ¿no? No tanto cuando se quedó encerrado en casa, que digamos que esa violencia fue doméstica y no explotó porque no había dónde ir a pedir ayuda ni dónde poderse escapar aquel que la practicaba, ¿no? Pero posteriormente digamos que ha aflorado, y de igual manera esa solidaridad, esa o caridad, ¿no? Que de la que nos han estado hablando, y salvando las distancias en España durante toda la pandemia, estuvo muchas veces en los medios de comunicación lo que aquí se llamaba las colas del hambre, de las personas que habían sido expulsadas de su trabajo, de menores ingresos que se habían quedado sin nada y que acudían a los servicios de caridad, a distintas instituciones que organizaron pues, bolsas de comida o cestas de comida de una forma singular, ¿no? Y también cuando nos hablaba Isabel de los temas de cómo se organizan los estados de salud, de la informatización, pues hace un par de días en España fue noticia que el SAUDE de Madrid había dejado al descubierto por un fallo, los datos de nuestro rey y de nuestro presidente del gobierno durante unos minutos, ¿no? Situaciones que se repiten. No sé si entre vosotros, José Luis Domínguez, también me tenía una duda, ¿no? Sobre cómo conseguir esa autonomía local en municipios que, para los que estáis alejados de este entorno peninsular, tienen menos de 100 habitantes, con autonomía local. Es difícil entender, ¿no? Desde el lado brasileiro, pero esas dificultades. Pero bueno, yo creo que es el momento, si queréis, entre vosotros también intercambiar alguna opinión o alguna pregunta. No, no tenéis pregunta, pues yo voy a preguntar si Ana Cortés, y además de ese trabajo sobre la bueno, no lo diré bien, sobre los temas de desterritorialización. Sí, me acabo de trabar, perdón. Digo, si esos temas del estudio de las casas os han llevado también, no sé si puedo tutear a ti o al entorno de los trabajos que estáis realizando, a ver las desigualdades en el territorio entre esos diferentes grupos, cómo les ha afectado la mortalidad, cómo les ha afectado en su presupuesto económico, en sus niveles de vida, ¿no? Ayer una compañera presentaba cómo esos efectos diferenciadores en la mortalidad en el año de la pandemia en la zona de los municipios y las freguesías, los concellos, en este caso de la raya hispano-portuguesa, en esta zona limítrofe de Salamanca. No sé si estáis o conocéis si se están llevando alguna pesquisa sobre esa diferencia o esa diferente incidencia de estos temas a partir de la pandemia. Sim, desterritorialização é um palavrão gigantesco, não é? Mas eu gosto tanto, e certamente que estão aqui tantos companheiros do Brasil e portanto que também devem conhecer o termo por causa do professor Rogério Esbart e olha, e para mim gosto mesmo muito do conceito. Perdón. El profesor Esbert también ha sido un buen colaborador de cursos de verano que ha asistido y es un referente também. Exatamente, eu conheci o professor Rogério Esbart na Guarda, num curso de verão. Dizer-lhe o seguinte, de facto, a mortalidade, eu estou aqui a tentar encontrar um trecho muito engraçado sobre isso. A mortalidade, de facto, foi, até a própria mortalidade foi bastante
assimétrica, não é? Portanto, matou sobretudo os mais idosos. Está aqui, do tal livro que eu falei, do Gonçalo M. Tavares, ele diz, a certa altura, no La República, dizem que na Lombardia já não há avós. E, portanto, isto acabou por ser dramático, não é? Isto foi um efeito da pandemia em todos os países e, portanto, de facto, os mais velhos foram os mais... Foi onde se registou a maior taxa de mortalidade. Certamente que estarão a ser realizados alguns estudos aqui em Portugal sobre isso. Eu fiz este estudo sobre a casa, a importância da casa, e fiz também outro que já fizemos os inquéritos, falta mesmo já só sair, sobre o ensino à distância. Eu sou professora do ensino secundário e, portanto, de que forma é que o teletrabalho, este ensino à distância, como é que os professores viram isto? Do ponto de vista dos professores, não foi do ponto de vista dos alunos. Como é que fizeram esta avaliação? A pandemia tem múltiplas variáveis para serem estudadas, não é? E, portanto, eu apenas aqui trouxe um breve contributo para que refletíssemos sobre a casa e, sobretudo, a parte da janela, que é uma curiosidade que eu acho que a todos nós... não foi de imediato que vimos a janela como um espaço de comunicação com o exterior e achei bastante interessante. Eu assisti ontem ao estudo da colega que comparou os dois lados da fronteira e que até salvaguardava mais a guarda em relação aos outros concelhos de cá de lá e do lado de cá e de lá. Mas lembro-me dos dados da mortalidade aqui da nossa zona, da zona centro, da ULS da Guarda, em que em julho, não pela pandemia, não por Covid, mas a nível de outras patologias concomitantes, tinham morrido mais 400 pessoas só no mês de julho, em relação a julho de 2019. E, portanto, esses dados percorreram praticamente todo o ano, a seguir a março, e chegámos a dezembro com dados muito preocupantes. Isabel, permita-me só aqui, por favor, só adicionar uma coisa. Aquele tal primeiro grupo que eu falei, das pessoas que se puderam confinar, as pessoas confinaram-se, fecharam-se em casa e muitas delas, a maior parte delas, não foram aos médicos, culturas de rotina e tudo mais. Eu tenho para mim que a seguir a isto nós vamos ver uma pandemia, entre aspas, gigantesca de casos de doenças que poderiam ter sido detectáveis e não foram. Está descrito. Neste momento, um pequeno exemplo, nós já não tínhamos úlceras por pressão de grande profundidade, como estamos a receber agora, ou seja, as pessoas ficaram em casa, não quiseram ir ao médico, não se quiseram tratar para se proteger e não se infectar, e ficaram nas suas casas, por aí, nas suas famílias, e agora estamos a ter pessoas internadas como víamos há 20 anos atrás, em estados de saúde como já não estávamos habituados, digamos assim, a receber nos hospitais. Isto vai ser outra pandemia. Sim. Yo creo que son fenómenos que se repiten, al menos dentro de la península y en otros lugares. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Sí, parabéns para todos, tanto en el chat como yo misma. Os agradezco vuestra participación, vuestra rigidez a la hora de ajustaros al tiempo. Sabéis que todo queda puesto a vuestra disposición en la página del CEI, en el Facebook. Y en todo caso estamos en hora, creo que están conectadas las personas que tienen que intervenir.